Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante, e esse é o Além da Lei, o podcast criado em parceria com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. Por aqui eu trato das demandas, dos desafios dos profissionais do universo jurídico que diariamente são desafiados a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas ele também é feito pensando em você, que é de outra formação e que, da mesma forma, tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e por essa nova forma de viver a vida. Portanto, esse podcast é idealizado para agregar valor à sua vida e à sua carreira. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para silvia@silviazago.com.br ou então pelo LinkedIn ou Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago ADV. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que, de forma geral, têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. Olá, espero que você esteja muito bem e com uma forte tendência a melhorar. Bom, no último episódio do Além da Lei, a doutora Andréia Marcelino trouxe à tona um tema que vários ouvintes do Além da Lei pediram para eu aprofundar. Ou seja, hoje vamos fazer um mergulho nas águas profundas de um fenômeno que, se você tem um smartphone, uma rede social e uma certa curiosidade sobre a vida alheia, você já experimentou. E eu tô falando da síndrome de FOMO. Para os íntimos, Fear of Missing Out, ou, traduzindo para o nosso velho e bom português, o medo de ficar de fora. Antes da gente se aprofundar nos dramas da vida moderna, vamos tirar o FOMO do pedestal e trazê-lo para a luz da razão. FOMO foi para além de um termo da internet. Hoje trata-se de um fenômeno psicológico reconhecido e estudado pela ciência. O termo surgiu no final da década de 90 pelo pesquisador Dan Herman e se popularizou a partir da década de 2000, mas foi só nos últimos 15 anos que ele ganhou o status de síndrome dos tempos modernos, especialmente diante daquilo que a gente vê todos os dias, o avanço desenfreado das redes sociais e da vida online. Sabe aquele sentimento que a vida está acontecendo lá fora? Nos stories do Instagram, nos reels do TikTok, nas fotos da viagem maravilhosa que seu amigo fez enquanto você estava no escritório, depois do expediente, tentando terminar um relatório de trabalho? Pois é, querido e querida, você não está sozinho? Bem-vindo ao clube! E antes que alguém diga, isso é frescura, vamos lembrar das palavras do grande filósofo Schopenhauer, que nos provoca com o paradoxo da ânsia de ter e o tédio de possuir. Pois é, a vida humana parece um eterno combo de ansiedade pelo que a gente ainda não tem e aquela sensação de vazio quando a gente consegue o que quer. Parece familiar? Então, pega o seu café, relaxa, porque hoje a gente vai falar sobre como a FOMO, de como essa síndrome impacta na nossa vida, na nossa saúde mental, física e, claro, na nossa percepção do que realmente importa. Mas afinal, como a gente define a síndrome do FOMO? Cientificamente, FOMO tem a ver com apreensão, com ansiedade gerada pela sensação de que outros podem estar vivenciando grandes experiências e a gente está de fora.
Esse medo dá as caras através de uma necessidade incontrolável de estar sempre conectado, acompanhando tudo que acontece. E não se trata só de perder uma festa, pode ser a promoção do colega que você viu no LinkedIn, o novo curso do amigo, a viagem da influencer, a última trend do TikTok, ou seja, qualquer coisa que pareça interessante que a gente não está vivendo. O FOMO nasceu do rito da comparação social, aquele velho hábito de medir a nossa própria vida pela régua do outro. Só que com o digital, a régua do outro ganhou LED, ganhou conexão Wi-Fi e atualização automática. Se antes era só a grama do vizinho que era mais verde, agora esse jardim se expandiu para o feed do mundo inteiro. Mas antes que você fale, isso é coisa de gente jovem, da geração dos nativos digitais. Saiba que o FOMO não escolhe idade, gênero, profissão, classe social. Ele atua de forma randômica, ou seja, de forma aleatória, e tem a ver com a imprevisibilidade. Ele está presente na rotina de advogados que olham o LinkedIn pensando: puxa, fulano foi promovido e eu aqui tentando convencer meu chefe a pelo menos atualizar meu salário. Acontece também com as mães, que veem fotos perfeitas de famílias passeando no parque, feito propaganda de margarina, enquanto a sua casa está um caos, a sua roupa está suja e o bebê não para de chorar. A síndrome do FOMO não se restringe, não se limita a eventos sociais. Ela se estende a carreira, vida amorosa, viagens, consumo de cultura e a própria felicidade. Ela é o vilão invisível que, através de inúmeras mensagens subliminares, sussurra constantemente no nosso ouvido. Você está perdendo alguma coisa. Tem alguém se divertindo mais que você. Alguém está aproveitando mais a vida que você. E você não pode ficar de fora disso. E as últimas pesquisas confirmam exatamente isso. Tem um estudo publicado no Journal of Social and Clinical Psychology, lá de 2018, que mostrou que o uso intensivo das redes sociais está diretamente relacionado com o aumento da ansiedade social, do estresse e da insatisfação com a própria vida. Especialmente quando a pessoa compara sua rotina com a vida, entre aspas, perfeita do coleguinha, que parece que não tem nem dor de cabeça, meu Deus! Ou seja, aqueles stories do colega chegando em Nova York ou numa praia paradisíaca. Esse stories pode estar destruindo seu sono sem sequer que você perceba. A gente vive numa era de abundância, numa era de excessos. E abundância e excessos, quando mal administrados, viram um problema. E se eu tivesse que escolher uma palavra para definir o mundo que a gente vive hoje, eu escolheria a palavra possibilidades. Sim, hoje a gente vive num tempo e num mundo de infinitas possibilidades. Eventos, viagens, cursos, lives e lançamentos, promoções, a todo momento. E se alguma coisa chama nossa atenção, já é gatilho para aquele desejo incontrolável de participar, consumir, experimentar. E isso é o que a gente chama de paradoxo da escolha. E eu não sei se você já percebeu, a gente ainda não consegue ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Vamos ter que escolher. Mas agora, vamos para o momento Filosofia para Todos. Schopenhauer, aquele filósofo que entendia das dores humanas, escreveu o seguinte: a vida oscila como um pêndulo, para trás e para frente, entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Mas traduzindo isso para os nossos dias, a gente corre atrás de tudo, mais seguidores, mais tendências, mais experiências, mais objetos. E quando a gente consegue, a gente perde o interesse. E aí começa tudo de novo, torcendo para ver se a dopamina é mais duradoura da próxima vez. Esse ciclo de inquietação é a base da cultura de consumo, onde a felicidade parece estar sempre just around the corner, ou seja, do outro lado da esquina. Com o FOMO, esse desejo de nunca ficar para trás e nunca ficar de fora, ele é potencializado. A gente quer sempre ter a experiência do outro e quando finalmente conseguimos, a satisfação dura pouco e logo vem outra ansiedade. A grama do vizinho não só parece ser mais verde, mas parece ter Wi-Fi mais rápido, filtro melhor e vida perfeita 24 horas por dia.
No mundo digital, essa lógica ela é reforçada não só por nossas neuroses internas, nossos pensamentos intrusivos, mas por um mercado que lucra com o nosso desconforto. Acredite, as redes sociais criam ambientes de comparação constante e alimentam o desejo de consumir mais, viver mais, mostrar mais. Enquanto isso, a gente está sempre em dívida com o nosso tempo, nosso dinheiro e a nossa energia. E isso me fez lembrar de uma postagem bem recente da brilhante professora de yoga Bruna Gabriela, lá no Instagram. E falando exatamente sobre os efeitos sutis, porém tóxicos, da comparação, ela nos lembra que sempre vai ter alguém que é melhor que a gente em alguma coisa. A única coisa com quem a gente tem que se comparar, a única pessoa com quem a gente tem que se comparar, é com nós mesmos. Se hoje eu estou lidando melhor com alguma coisa do que antes, se eu estou reagindo com mais calma, se eu estou amando com mais presença. Se tem alguma coisa que o FOMO produz em larga escala, é uma sensação constante de que a felicidade está sempre em outro lugar. E essa sensação é prejudicial à nossa saúde mental. Alguns estudos mostram que pessoas com altos níveis de FOMO tendem a ter mais sintomas de ansiedade, depressão, baixa estima e até burnout. Essa sensação de que a felicidade está sempre onde eu não estou é o que os psicólogos chamam de heurística do contraste. A gente tende a avaliar nossa própria vida em comparação com a vida dos outros, ignorando que aquilo que a gente vê é apenas uma fração, um recorte cuidadosa e intencionalmente selecionado. Nas redes sociais, ninguém posta o tédio de ficar em casa. Os boletos para pagar, o desânimo da segunda-feira. A gente só posta as vitórias, os momentos felizes e as fotos perfeitas. E se não tá perfeita, a gente coloca um filtrozinho. E aqui eu peço licença para abrir um parênteses, só para te lembrar que em tempos de redes sociais e hiperexposição, as pessoas só sabem aquilo que a gente mostra, tá? Aquilo que a gente conta. Portanto, se eu pudesse dar uma dica com vista à construção de uma marca pessoal forte, seguida de autoridade, eu diria: seja estratégico e intencional nas suas publicações e exposições nas redes sociais, fecha parênteses. Então, só para lembrar, aquela festa que você não foi, provavelmente teve gente reclamando do calor, do barulho, do transporte caótico. A viagem do seu amigo, aposto que ele também enfrentou fila, chuva, extravio de bagagem. Mas o FOMO não permite que a gente veja isso. Ele só mostra a fachada brilhante do que está acontecendo lá fora. Além disso, o FOMO afeta nosso sono. Um estudo da Universidade de Birmingham, lá de 2017, mostrou que adolescentes e adultos tendem a dormir menos e com qualidade pior, porque simplesmente ficam o tempo todo conectados, conferindo feed, mensagem e notificação qualquer hora do dia ou da noite. Ah, e a gente também não pode esquecer da culpa, né? A velha e boa culpa. Não estar em todos os lugares, não participar de todas as oportunidades, não estar em todos os congressos da área, não aceitar todos os convites para um café, não conseguir aproveitar tudo que o mundo oferece. O FOMO faz a gente se sentir constantemente insuficiente e, pior, com medo de que essa insuficiência seja percebida pelos outros. E se você acha que o FOMO prejudica somente a nossa mente, então pensa de novo, porque a coisa é mais embaixo. Ansiedade crônica aumenta a produção de cortisol, aquele hormônio do estresse que está diretamente associado à pressão alta, ganho de peso, problema digestivo e até doenças do coração. Além disso, a constante busca por experiências externas e validação gera um tipo de fadiga, de canseira emocional, que pode se manifestar como dor de cabeça, tensão muscular e até episódios de exaustão, ou seja, aquela sensação de não aguento mais a vida alheia. E isso não é só uma frase engraçada, é um sinal de que seu corpo está pedindo um tempo, está pedindo uma pausa.
E aí a gente se pergunta, mas diante de tanta informação, tanto estímulo, qual é a solução? Como a gente pode viver em um mundo repleto de apelos, modismos, tendências e possibilidades sem perder a nossa saúde física e a nossa sanidade mental? E aí a primeira dica é autoconhecimento. Não tenho como escapar disso. A gente tem que se perguntar o que realmente é importante para mim, o que faz diferença. Quais experiências vão me trazer mais sentido para a vida? Nem tudo que brilha é ouro, e nem todo evento, ou curso, ou congresso é essencial para a nossa vida ou para a nossa carreira. Por isso, cada vez mais, a gente tem que ser seletivos. E para isso, saber aonde eu quero chegar vai fazer toda a diferença, porque vai me ajudar na hora de fazer as minhas escolhas e tomar as minhas decisões. É como se fosse uma bússola apontando o caminho. A segunda dica é a atenção plena, a prática da mindfulness. Isso nos ajuda a estar presentes, a saborear cada momento, sem nos perder na ansiedade do que poderia estar acontecendo. Então, estar presente é um ato de resistência contra a síndrome do FOMO, acredita em mim. A terceira dica, e talvez a mais difícil, é dizer não. Aprender a recusar oportunidades, convites e até modismos é crucial. Ser seletivo não é egoísmo, é uma questão de sobrevivência emocional. Ou seja, eu não tenho que estar em todos os lugares, frequentar todos os cursos, participar de todos os eventos. Então, que tal a gente trocar o FOMO pelo JOMO? Joy of Missing Out, ou seja, a alegria de ficar de fora. A gente tem que aprender a celebrar o prazer de não estar em todos os lugares. Encontrar alegria no offline é libertador, acredite. Mas, diante desse bombardeio de oportunidades, opções, promoções, experiências, eu me recuso a acreditar que a solução desse problema é só usar menos as redes sociais. Ou parar de sentir o que eu sinto. O real desafio da nossa era é ser seletivo. Aprender a dizer não a convites, tendências, experiências que não fazem mais sentido, que não estão mais alinhados com os valores pessoais e com o que realmente importa para mim. E nesse sentido, o minimalismo surge como uma resposta alternativa ao excesso. E eu não estou falando de negar o consumo em si, mas de questionar constantemente o significado do que a gente compra, das experiências que a gente escolhe viver e do que a gente quer mostrar para o mundo. Sermos seletivos diante da vida digital não é uma fórmula mágica, uma fórmula milagrosa, mas é uma ferramenta sim para quebrar o ciclo de ansiedade imposto pelo FOMO e para recuperar o nosso tempo e a nossa atenção, que não sei se você percebeu, mas passaram a ser os principais produtos buscados pelas grandes marcas e pelas plataformas digitais. Mas, voltando a Schopenhauer e seu paradoxo sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A humanidade está presa nesse ciclo há séculos, sempre desejando algo que não tem, e quando consegue, logo vem aquele vazio. O FOMO é apenas a versão moderna e revisitada desse dilema existencial. Ele nos lembra que, muitas vezes, não é o objeto ou a experiência que traz felicidade, mas a percepção de nós mesmos e do que realmente nos importa. A felicidade não está necessariamente lá fora, mas às vezes ela pode estar aqui bem perto e bem dentro de nós. Então, resumindo, a síndrome do FOMO é um sintoma de uma sociedade que valoriza quantidade em vez de qualidade, aparência em vez de verdade e profundidade. Mas é possível se libertar dessa ansiedade. Como diria o velho discípulo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Viver de forma consciente, valorizar o presente, cultivar relações reais e não fakes, investir em experiências que realmente importam, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, são alguns dos ingredientes para a gente enfrentar os desafios dessa nova forma de viver a vida. No final das contas, o que dá sentido à vida não é estar em todos os lugares, por mais que a gente seja levado a pensar que sim.
mas estar plenamente e por inteiro aonde a gente estiver. Não é ter tudo, mas saber o que é suficiente e, mais que isso, ousar ir na contramão do capitalismo selvagem e desenvolver uma habilidade que poucos falam porque não dá ibope, principalmente numa sociedade altamente consumista, que é o contentamento. Tudo é feito para que a gente queira sempre mais e quebrar esse ciclo. Isso sim é um ato de coragem e resistência. Ou seja, o nosso grande desafio é não seguir a moda e as tendências, mas seguir o nosso próprio caminho. Então, fica aqui o convite da próxima vez que você sentir aquela fisgada do FOMO. Respira, aproveita o momento e busca dentro de você o que realmente faz sentido. Afinal, como dizia Schopenhauer, a ânsia de ter e o tédio de possuir fazem parte das oscilações de uma vida pendular. Mas, não esquece que somos nós que escolhemos como balançar esse pêndulo. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que o podcast Entre Linhas e Leis, conduzido pelo querido Dr. Eric Ciconelli, está no ar e está imperdível. E também para os cinéfilos de plantão, recomendo fortemente a série Cine Direito, dirigida pelo Kaique Souza, que você assiste no canal da ESA do YouTube. Então, se você gostou desse episódio, ouça de novo. Mas se você gostou muito, compartilha com um amigo. Abraços, saúde e até o próximo podcast.